Há 110 milhões de anos, criaturas com 9 metros de envergadura dominavam os céus do Brasil. Répteis voadores maiores que qualquer ave atual. Tropeognathus, o maior pterossauro do hemisfério sul, mandíbulas quilhadas, predador supremo dos mares, pescadores implacáveis. Mergulhavam a mais de 50 km por hora, capturavam peixes do tamanho de um braço humano. Mas ele não estava sozinho. Tupandactylus com cores reais preservadas. Kaiowajara em colônias de milhões. Fósseis tão perfeitos que preservaram até mesmo cores da pele. Uma janela para 110 milhões de anos atrás. Dominaram por 150 milhões de anos, 3 vezes mais tempo que os dinossauros, até que tudo mudou. 66 milhões de anos atrás, todos desapareceram, mas aves sobreviveram. Por quê? A resposta vai te surpreender. Descubra a história completa dos pterossauros, aqui no Jurassic Shadows, Brasil pré-histórico como você nunca viu. Imagine olhar para o céu há 110 milhões de anos e ver não pássaros, mas répteis gigantes com asas de quase 9 metros de envergadura cortando o ar. Criaturas tão grandes que hoje seriam fisicamente impossíveis de voar. Predadores alados com bicos repletos de dentes afiados, capazes de mergulhar no oceano e emergir com peixes do tamanho de um braço humano. E o lugar onde tudo isso acontecia? Aqui, no Brasil. Durante mais de 150 milhões de anos, os pterossauros foram os senhores absolutos dos céus. Eles não eram dinossauros, mas répteis voadores que evoluíram paralelamente, criando soluções anatômicas tão bizarras e geniais que a natureza nunca mais conseguiu replicá-las. E então, em um único dia catastrófico, há 66 milhões de anos, todos desapareceram. Cada espécie, cada indivíduo, extintos para sempre. Mas antes de sumirem, eles deixaram fósseis. E alguns dos mais perfeitos, dos mais completos, dos mais espetaculares pterossauros já descobertos no planeta estão enterrados em solo brasileiro. O que você está prestes a descobrir sobre essas criaturas impossíveis vai mudar completamente sua percepção sobre o céu que existe acima de você agora. Mas antes de decolarmos nesta jornada pelos céus pré-históricos do Brasil, se você quer descobrir mais sobre os gigantes voadores esquecidos da nossa terra, deixe seu like agora e inscreva-se no canal. Este vídeo faz parte da playlist Brasil Pré-Histórico, onde revelamos as criaturas mais impressionantes que já habitaram nosso país. Ative o sininho, porque o que você vai aprender nos próximos 45 minutos sobre pterossauros vai te deixar olhando para o céu de uma forma completamente diferente. Durante centenas de milhões de anos, os insetos foram os únicos animais voadores do planeta Terra. Libélulas gigantes com 70 centímetros de envergadura dominavam os céus do Carbonífero, 320 milhões de anos atrás. Mas tudo mudou no período Triássico, mais de 230 milhões de anos atrás, quando animais pequenos, muito aparentados com os dinossauros, se tornaram a primeira linhagem de vertebrados voadores, os pterossauros. Eles não aprenderam a voar da noite para o dia. A evolução do voo foi um processo gradual, que começou com pequenos répteis que escalavam árvores para escapar de predadores e capturar insetos. Aqui no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, conhecemos alguns de seus primos mais próximos, os lagerpetídeos. Salerpeton, de 233 milhões de anos atrás, era um animal pequeno e esguio, com cerca de 40 centímetros de comprimento, adaptado para uma vida escaladora. Suas garras curvas e membros longos indicam que ele passava a maior parte do tempo pulando de galho em galho, caçando insetos e escapando de predadores terrestres. Ele não era um pterossauro, mas um pterossauromorfo, o que significa que ele estava muito próximo na árvore evolutiva. Pode ser que o voo dos pterossauros tenha evoluído exatamente assim, primeiro planando de árvore em árvore, usando membranas de pele entre os membros, como muitos animais modernos fazem, incluindo esquilos voadores, lêmures voadores.
e até algumas espécies de lagartos. Depois, gradualmente, essas membranas se expandiram, os músculos se fortaleceram, e o que era apenas um planar passivo se transformou em voo batido ativo, com controle total sobre direção, velocidade e altitude. Venetoraptor é outro lagarpetídeo gaúcho, 3 milhões de anos mais recente que Chalérpton e significativamente maior. Com cerca de 1 metro de comprimento, ele tinha um bico curvado e afiado, sugerindo que seu apetite era mais amplo, caçando pequenos lagartos e vertebrados além dos insetos. Eles viveram ao lado dos primeiros dinossauros, como Buriolestes, o dinossauro mais antigo conhecido, também encontrado no Rio Grande do Sul. Superficialmente, esses lagarpetídeos se pareciam com pequenos dinossauros carnívoros, bípedes, com caudas longas e mãos habilidosas. Mas enquanto os lagarpetídeos foram extintos no final do Triássico, seus primos pterossauros sobreviveram e prosperaram, evitando a competição direta com os dinossauros ao conquistar um território que nenhum outro vertebrado havia dominado antes: o céu. Assim, eles se tornaram os primeiros animais com coluna vertebral a aprenderem a voar verdadeiramente, muito antes das aves e dos morcegos, em um mundo onde por centenas de milhões de anos apenas insetos habitavam o ar. E uma vez que aprenderam, eles se diversificaram de formas absolutamente espetaculares. O primeiro fóssil completo de pterossauro descoberto foi em 1784, na Alemanha. O animal foi nomeado Pterodactylus, que significa dedo de asa, descrevendo perfeitamente sua anatomia peculiar. Ele viveu 150 milhões de anos atrás, e sua interpretação gerou um debate intenso. Muitas hipóteses foram levantadas. Talvez fosse um morcego, uma ave bizarra, ou até mesmo um marsupial voador próximo dos gambás. Mas em dezembro de 1800, Georges Cuvier, considerado por muitos o pai da paleontologia, estava convencido de que se tratava de um réptil voador. Ele estava certo. Pterossauros não são aves, não são morcegos, não são dinossauros. Eles são um grupo completamente único de répteis voadores que evoluíram soluções anatômicas que nunca mais foram replicadas na história da vida. E aqui está algo que vai explodir sua mente. O Brasil é um dos lugares mais ricos do mundo em fósseis de pterossauros. Dezenas de espécies foram descobertas aqui, muitas delas preservadas de forma tão perfeita que podemos ver até mesmo tecidos moles, cores da pele e estruturas microscópicas. Alguns dos pterossauros mais espetaculares já encontrados no planeta estavam voando sobre o que hoje chamamos de território brasileiro. Nos próximos minutos, você vai conhecer essas criaturas impossíveis. Vai entender como elas voavam, o que comiam, como se reproduziam e por que desapareceram. Vai descobrir pterossauros do tamanho de pardais e pterossauros tão grandes quanto girafas. Vai explorar lagos cristalinos, mares rasos repletos de peixes e desertos mortais, onde milhões deles morreram juntos. Esta é a história dos pterossauros brasileiros, e é uma história que precisa ser contada. Para entender os pterossauros, primeiro precisamos entender algo fundamental. Voar é extremamente difícil. Requer adaptações anatômicas radicais, metabolismo acelerado e um equilíbrio delicado entre peso e força. Na história de 500 milhões de anos dos vertebrados, apenas 4 grupos aprenderam a voar verdadeiramente. Insetos, que não são vertebrados, pterossauros, aves e morcegos. E aqui está o fascinante. Cada um inventou o voo de uma forma completamente diferente. Quando comparamos as asas de pterossauros com as asas de aves e morcegos, percebemos que cada uma tem uma anatomia única, fruto de caminhos evolutivos independentes. Isso é o que chamamos de evolução convergente. Pressões seletivas semelhantes, levando a soluções diferentes para o mesmo problema. As aves descendem de dinossauros terópodes com 3 dedos. Suas asas ainda apresentam 3 dígitos, o primeiro muito encolhido, o segundo o mais robusto e o terceiro fundido com o segundo. Os ossos de seus braços têm perfurações onde são inseridas as bases das maiores penas.
as estruturas que dão sustentação para o voo. Mas as penas não evoluíram para o voo. Inicialmente, elas cumpriam funções de isolamento térmico e display sexual em dinossauros terrestres. Foi apenas mais tarde, quando alguns dinossauros pequenos começaram a escalar árvores e planar, que as penas foram cooptadas para uma nova função: gerar sustentação aerodinâmica. As asas das aves são, de longe, as mais estranhas, complexas e incomparáveis. Cada pena é por si só uma estrutura altamente sofisticada, com bárbulas microscópicas que se entrelaçam como velcro, criando uma superfície contínua e resistente. E sua organização nas asas é elegante e eficiente, permitindo manobras impossíveis para outros voadores. Os morcegos são completamente diferentes. Suas asas são feitas de uma membrana de pele que conecta os mesmos 5 dedos que temos em nossas mãos, mas extremamente alongados. É a maior mão em proporção ao corpo dentre qualquer mamífero. Isso permite que eles tenham um altíssimo grau de controle sobre o formato de suas asas durante o voo, mudando a curvatura, a área e o ângulo em frações de segundo. Essa flexibilidade extrema os torna incrivelmente ágeis e acrobáticos. 2 coisas convenientes para capturar insetos em voo, como a maioria deles faz. Essas asas membranosas extremamente móveis, aliadas à ecolocalização, fazem deles predadores noturnos muito bem-sucedidos, com mais de 1.200 espécies atualmente, sendo a segunda ordem mais diversa de mamíferos. E então temos os pterossauros. Sua solução foi radicalmente diferente de tudo. Eles também têm uma asa membranosa, como os morcegos, mas apoiada apenas em um 4º dedo extremamente forte e alongado. Os 3 primeiros dedos permaneceram livres e funcionais, formando uma pequena pata com garras afiadas, capaz de agarrar galhos, caminhar no chão e até mesmo escalar. Pense nisso por um momento. Pterossauros tinham efetivamente 2 mãos, uma asa gigante sustentada pelo 4º dedo e uma mão com 3 dedos livres para outras funções. Essa é uma solução anatômica que nunca mais apareceu na evolução. Apesar de descenderem de animais bípedes, os pterossauros voltaram a uma postura quadrúpede em terra firme. Quando suas asas se dobravam, eles caminhavam sobre 4 membros, fazendo deles animais muito mais ágeis no solo do que imaginávamos. Pegadas fósseis preservadas em diversas partes do mundo mostram que eles não apenas caminhavam, mas podiam até mesmo correr quando necessário. Seus ossos eram ocos, como os de muitos dinossauros e aves modernas, mas levaram isso ao extremo. As paredes ósseas eram tão finas quanto casca de ovo, mas reforçadas internamente por estruturas chamadas trabéculas, que funcionam como vigas de sustentação microscópicas. Esses ossos ocos eram preenchidos por sacos aéreos conectados ao sistema respiratório, tornando seus corpos extremamente leves e sua respiração incrivelmente eficiente. As membranas das asas eram muito mais do que simples pele esticada. Análises microscópicas de fósseis excepcionalmente preservados revelam que elas continham 3 camadas distintas: uma camada externa de pele resistente, uma camada média repleta de fibras de actina que forneciam estrutura e elasticidade, e uma camada interna com vasos sanguíneos e micromusculatura. Essa micromusculatura é absolutamente fascinante. Ela permitia que o pterossauro controlasse ativamente a tensão da membrana durante o voo. Quando voando, os músculos relaxavam, permitindo que a asa se esticasse completamente para a máxima sustentação. Quando em terra firme, os músculos se contraíam, dobrando a asa de forma compacta e evitando que ela se rasgasse ou se dobrasse de maneira inconveniente. Mas talvez a adaptação mais incrível dos pterossauros fosse algo que cobria todo o seu corpo: picnofibras. Essas eram estruturas filamentosas, semelhantes a pelos, mas anatomicamente diferentes, tanto dos pelos de mamíferos quanto das penas de aves. Elas evoluíram independentemente, mais uma vez demonstrando evolução convergente.
Fósseis extraordinariamente bem preservados mostram que picnofibras cobriam praticamente todo o corpo dos pterossauros, desde a cabeça até a ponta da cauda, incluindo até mesmo as membranas das asas em alguns casos. Elas tinham uma função clara: isolamento térmico. Isso confirma que pterossauros eram animais de sangue quente, endotérmicos, capazes de manter temperatura corporal constante, independentemente do ambiente. Voar requer energia, muita energia. Um metabolismo lento de réptil de sangue frio simplesmente não seria suficiente para sustentar o voo batido ativo por horas. Pterossauros precisavam ser endotérmicos, e as picnofibras eram essenciais para evitar perda excessiva de calor, especialmente em altitudes elevadas onde o ar é gelado. Todos esses detalhes anatômicos trabalhando juntos criavam uma máquina voadora extremamente eficiente. Pterossauros pequenos podiam ser ágeis e acrobáticos como morcegos. Pterossauros grandes podiam planar por horas sem bater as asas uma única vez, aproveitando correntes térmicas ascendentes como albatrozes modernos. E uma vez que dominaram o voo, eles se diversificaram de formas absolutamente espetaculares. Durante o Jurássico e o Cretáceo, os pterossauros se tornaram muito mais do que caçadores de insetos. Eles se diversificaram e ocuparam quase todos os ambientes do mundo, desde desertos escaldantes até oceanos gelados, das florestas densas até montanhas inacessíveis. Cada nova espécie explorava um nicho diferente, evitando competição direta e maximizando os recursos disponíveis. Claro, alguns deles continuaram a tradição de seus ancestrais. Os pequenos e ágeis anurognatídeos, como Anurognathus, que mais pareciam sapos voadores com seus olhos e bocas enormes repletas de dentes minúsculos, permaneceram caçadores noturnos de insetos. Com apenas 50 centímetros de envergadura, eles eram extremamente manobráveis, capazes de fazer curvas fechadas em alta velocidade enquanto perseguiam libélulas e besouros no crepúsculo. Seus olhos eram desproporcionalmente grandes, adaptados para a visão em baixa luminosidade. Seus crânios eram curtos e largos, com bocas que abriam até quase 180 graus, funcionando como redes aéreas. Eles desempenhavam um nicho praticamente idêntico aos morcegos modernos, e provavelmente pelos mesmos motivos. Insetos são abundantes, nutritivos e relativamente fáceis de capturar se você for rápido e ágil o suficiente. Mas outros pterossauros trilharam caminhos completamente diferentes. Tsungarípterus, por exemplo, era um durófago especializado. Com cerca de 3 metros de envergadura, ele tinha um bico bizarro, sem dentes na parte frontal, mas com dentes arredondados e robustos na parte posterior, perfeitamente adaptados para esmagar carapaças rígidas. Ele vivia em praias e margens de rios, andando lentamente enquanto procurava por moluscos e crustáceos. Quando encontrava um caramujo ou caranguejo, usava a ponta afiada do bico para arrancá-lo da rocha ou areia. Então o levava para a parte posterior da boca, onde os dentes trituradores esmagavam a carapaça em pedaços pequenos. Este é um dos modos de vida mais especializados já explorados pelos pterossauros e demonstra o quão diversificados eles se tornaram. Muitos pterossauros, como Anhanguera, se tornaram animais costeiros, aproveitando a imensa quantidade de peixes nos mares rasos do Mesozoico. Com bicos longos repletos de dentes cônicos e curvados, eles eram pescadores especializados. Seus dentes apontavam ligeiramente para dentro, criando uma armadilha da qual peixes escorregadios não conseguiam escapar. Evidências sugerem que eles pescavam de duas maneiras, mergulhando de grandes alturas como atobás modernos ou voando baixo sobre a água com a mandíbula inferior submersa, capturando peixes por toque enquanto cruzavam lagos e oceanos. Ambas as estratégias eram extremamente eficientes e explicam por que tantos pterossauros se especializaram em piscivoria. Mas alguns foram ainda mais longe na especialização. Tapejara, um pterossauro sem dentes com crista extravagante, se especializou em dieta herbívora. Com cerca de 1,5 metro de envergadura, ele perdeu completamente os dentes
e desenvolveu um bico córneo afiado, perfeitamente adaptado para cortar e processar material vegetal. Análises de coprólitos fósseis, fezes fossilizadas, associados a tapejarídeos, revelam restos de sementes de plantas gimnospermas, especialmente de Welwitschia, uma planta bizarra, adaptada a ambientes muito secos, que pode viver por milênios. Ela resiste até hoje na África, mas já foi muito comum na América do Sul durante o Cretáceo e, aparentemente, era o alimento favorito de alguns pterossauros. Talvez o mais bizarro de todos os pterossauros seja Pterodaustro, um filtrador de águas rasas. Com cerca de 2,5 metros de envergadura, ele tinha um bico incrivelmente longo sem dentes na parte superior, mas com mais de 1000 dentes finos e flexíveis na mandíbula inferior, enfileirados como as cerdas de baleias jubarte. Pterodaustro usava esse bico extraordinário para filtrar pequenos animais na água, larvas de insetos, crustáceos minúsculos, peixes juvenis. Ele voava baixo sobre lagos rasos, submergia o bico e nadava com a boca aberta, permitindo que a água fluísse através dos dentes, que retinham qualquer coisa comestível. Depois usava a língua muscular para raspar o alimento dos dentes e engolir. Análises químicas de seus ossos fossilizados revelam concentrações incomumente altas de carotenoides, pigmentos encontrados em crustáceos que conferem cor rosada. Isso significa que Pterodaustro provavelmente tinha penas, ou melhor, picnofibras, de cor rosa ou alaranjada, exatamente como flamingos modernos. A evolução convergente levando a soluções idênticas em animais separados por 100 milhões de anos. E então, no extremo oposto do espectro de tamanho, temos os gigantescos asdarchídeos. Esses eram os titãs do céu Cretáceo, pterossauros tão grandes que desafiam nossa compreensão de física do voo. Quetzalcoatlus, descoberto no Texas, podia ser tão alto quanto uma girafa quando em pé, cerca de 5 metros de altura, mas pesando apenas 250 quilos. Como isso era possível? Ossos extremamente ocos, sacos aéreos distribuídos por todo o corpo, músculos eficientes e uma estratégia de voo baseada principalmente em planar, não em voo batido. Quetzalcoatlus tinha 10 a 12 metros de envergadura, mas raramente batia as asas. Em vez disso, ele aproveitava correntes térmicas ascendentes para ganhar altitude. Depois planava por dezenas de quilômetros sem gastar praticamente nenhuma energia. Mas o que esses gigantes comiam? Durante muito tempo pensávamos que eram pescadores, mas evidências recentes sugerem algo diferente. Seus fósseis são encontrados principalmente em ambientes terrestres, longe de grandes corpos d'água. Suas pernas eram longas e robustas, adaptadas para caminhar por longos períodos. Seus bicos eram afiados, mas sem dentes, como tesouras gigantes. A hipótese atual é que asdarchídeos eram predadores terrestres, caçadores oportunistas que caminhavam por planícies e florestas abertas, procurando por presas. Pequenos dinossauros, mamíferos, lagartos, qualquer coisa que coubesse em suas bocas era alimento válido. Eles eram essencialmente cegonhas gigantes do Cretáceo, e alguns podiam até mesmo se alimentar de carcaças, funcionando como urubus pré-históricos. Hatzegopteryx, encontrado na Romênia, era ainda mais robusto que Quetzalcoatlus. Com cerca de 250 quilos, ele tinha ossos do pescoço e crânio proporcionalmente mais fortes, sugerindo que caçava presas maiores e mais perigosas. Nas ilhas onde vivia, que viriam a se tornar parte da Europa, ele era o predador de topo, capaz de matar até mesmo pequenos dinossauros. Essa diversidade explosiva de formas, tamanhos e estilos de vida demonstra o quão bem-sucedidos os pterossauros foram. Por mais de 100 milhões de anos, eles dominaram os céus e exploraram cada nicho ecológico disponível. Mas essa história de sucesso teve capítulos particularmente espetaculares aqui no Brasil, onde alguns dos fósseis mais perfeitos já descobertos nos permitem reconstruir suas vidas em detalhes impressionantes. Para entender os pterossauros brasileiros, precisamos viajar 115 milhões de anos no passado, para um lugar que hoje conhecemos como Ceará,
na Chapada do Araripe. Naquela época, a América do Sul estava se separando da África. O Oceano Atlântico era jovem, estreito, apenas começando a se formar. E no interior do Nordeste brasileiro, existia um lago profundo e quente, o Lago Crato. Este não era um lago comum, era um ambiente único, com características que o tornaram uma das mais importantes janelas tafonômicas do mundo. O que isso significa? Significa que as condições eram perfeitas para a formação de fósseis extraordinariamente bem preservados. O lago era profundo, cerca de 100 metros no seu ponto mais fundo e estratificado. A camada superior, iluminada pelo sol, era oxigenada e repleta de vida. Peixes, insetos aquáticos, plantas. Mas a camada inferior, no fundo escuro do lago, era anóxica, completamente sem oxigênio. Nenhum animal podia sobreviver lá. Nenhuma bactéria aeróbica podia decompor matéria orgânica. Quando um animal morria e afundava até o fundo, seu corpo era rapidamente coberto por sedimentos finos. Na ausência de oxigênio e de animais perturbadores de sedimento, a decomposição era extremamente lenta. Isso permitiu que até mesmo tecidos moles, pele, músculos, órgãos internos, fossem preservados como impressões detalhadas na rocha. O resultado? Alguns dos fósseis mais perfeitos já encontrados em qualquer lugar do planeta. Pterossauros com asas completamente articuladas. Peixes com escamas individuais visíveis. Insetos com asas translúcidas preservadas. Plantas com flores intactas. É como se o Lago Crato tivesse congelado um momento no tempo e nos entregado uma fotografia tridimensional da vida há 115 milhões de anos. Os arredores desse antigo lago continental eram o lar de uma diversidade impressionante de animais. Nos céus, dezenas de espécies de pterossauros competiam, cooperavam e se reproduziam. Muitos dos pterossauros mais bem preservados do mundo foram encontrados na Formação Crato, e cada um deles nos conta uma história fascinante. Ludodactylus é um dos fósseis mais incríveis já encontrados nesse ambiente. Com cerca de 1 metro de envergadura, ele tinha uma característica única: um papo proeminente, uma bolsa de pele expandida na garganta. Esse papo possivelmente era usado para produzir sons, talvez chamados territoriais ou de acasalamento, permitindo comunicação a longas distâncias. Mas aqui está a parte extraordinária. Um dos fósseis de Ludodactylus foi encontrado com uma planta dura posicionada dentro de sua boca, aparentemente entalada. A hipótese é chocante, mas bem fundamentada. Essa planta rasgou o papo dele de dentro para fora e ficou presa, impedindo que ele se alimentasse. Ludodactylus provavelmente morreu engasgado ou de fome, uma morte lenta e agonizante causada por um simples acidente. Isso nos lembra que o passado pré-histórico não era um paraíso romântico. Era brutal, implacável, onde até mesmo predadores de topo podiam morrer de formas absurdas e evitáveis. Mas também nos dá uma janela única para a vida real desses animais, não apenas sua anatomia, mas os acidentes e desafios que enfrentavam. Arthrodactylus é outro pterossauro fascinante do Lago Crato. Um dos fósseis encontrados estava quase completo, com corpo, asas e pernas perfeitamente preservados, mas estranhamente faltava a cabeça. Talvez ela tenha sido arrancada por um predador ou simplesmente se desarticulou durante a decomposição. Mas mesmo sem a cabeça, sua anatomia nos diz muito. As asas eram extremamente longas em proporção ao corpo, e as pernas eram muito curtas, quase vestigiais. Essa combinação é encontrada em aves oceânicas modernas, como fragatas, que passam semanas voando sobre o oceano, descendo apenas para pescar rapidamente e aterrissando somente para reproduzir. Isso significa que Arthrodactylus estava adaptado para um estilo de vida pelágico, passando a maior parte da vida no ar. E aqui está algo surpreendente. Aves pelágicas modernas podem dormir enquanto voam, desligando metade do cérebro de cada vez em um processo chamado sono uniemisférico.
É provável que Arthurodactylus fizesse o mesmo, ligando o piloto automático e cochilando enquanto planava sobre lagos e oceanos. Emberedactylus é um caso diferente. Dele, conhecemos apenas uma mandíbula, preservada tridimensionalmente em calcário fino. Mas mesmo esse único osso nos diz muito. Pela forma e proporções, sabemos que era um tapejarídeo, um pterossauro sem dentes. Pelo tamanho da mandíbula, estimamos envergadura de cerca de 1,5 metro. E pela estratigrafia, sabemos exatamente quando e onde ele viveu. Isso demonstra o poder da paleontologia. Mesmo fragmentos aparentemente insignificantes podem revelar histórias completas quando analisados corretamente. Cada osso é um arquivo, cada fóssil é um livro, e a formação Crato é uma biblioteca inteira. Mas talvez o gênero de tapejarídeo com os fósseis mais espetaculares seja Tupandactylus, que abriga duas espécies encontradas na formação Crato: Tupandactylus imperator e Tupandactylus navigans. Ambos tinham cabeças e pescoços grandes em comparação com corpo e asas, sugerindo hábitos mais terrestres do que a maioria dos pterossauros. Tupandactylus imperator tinha uma crista extraordinária, composta por duas hastes ósseas que se projetavam para cima e para trás, com uma membrana de pele esticada entre elas. Fósseis excepcionalmente bem preservados mostram que essa membrana tinha um padrão manchado e colorido, com tons de vermelho, laranja e preto. Análises microscópicas identificaram melanossomas, as estruturas celulares que contêm pigmentos e conferem cor à pele. Isso permitiu aos cientistas reconstruir as cores reais de Tupandactylus, com precisão nunca antes alcançada para qualquer animal extinto. Este é literalmente o pterossauro mais fielmente representado que temos, onde conhecemos não apenas sua forma, mas suas cores exatas. Mais fascinante ainda, descobrimos que todo o corpo de Tupandactylus era coberto por picnofibras, até mesmo a crista. Essas picnofibras eram extremamente curtas e densas, criando uma textura aveludada. A crista colorida, coberta por esse veludo, devia ser absolutamente deslumbrante quando vista ao vivo, especialmente sob a luz do sol. Essa crista extravagante certamente tinha uma função de display sexual. Machos com cristas maiores e mais coloridas eram mais atraentes para fêmeas, garantindo mais oportunidades de reprodução. Isso criava pressão seletiva para cristas cada vez mais elaboradas, em um processo que chamamos de seleção sexual, o mesmo que deu origem às caudas dos pavões e chifres de besouros. Tupandactylus é mais do que apenas um fóssil bonito. Ele é uma janela para a pré-história brasileira, uma confirmação de que a biodiversidade fascinante do nosso país não é nova, tem raízes que se estendem por centenas de milhões de anos. E um lembrete poderoso de que precisamos preservar o que existe atualmente antes que se torne apenas mais um fóssil, mais uma lembrança de um mundo perdido. Mas antes de conhecermos o maior pterossauro que já voou sobre o hemisfério sul, preciso fazer uma pausa crucial. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo seleto de pessoas verdadeiramente fascinadas pela história natural do nosso planeta. A jornada pelos céus pré-históricos do Brasil está apenas no meio, e o que vem a seguir é ainda mais espetacular. Se você está impressionado com o que descobriu até agora, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que ama dinossauros e paleontologia e comente qual pterossauro brasileiro te surpreendeu mais até agora. E se ainda não se inscreveu, faça agora. E não esqueça de conferir a playlist completa Brasil Pré-Histórico ao final deste vídeo, onde revelamos dezenas de outras criaturas impossíveis que habitaram nosso país. Os continentes continuaram sua dança permanente. O jovem Oceano Atlântico se expandia inexoravelmente na medida em que América do Sul e África se distanciavam, milímetros por ano, mas implacavelmente. 5 milhões de anos depois da existência do Lago Crato, começa a deposição da Formação Romualdo, na mesma região da Chapada do Araripe, mas em condições completamente diferentes.
O Lago Crato havia desaparecido, substituído por um ambiente de mosaico entre mares rasos e lagos de água salobra. O clima era quente e úmido, tropical. Rios desaguavam trazendo sedimentos e nutrientes que alimentavam uma explosão de vida marinha. Peixes, tartarugas, crocodilos, tubarões e pterossauros prosperavam nesse paraíso aquático. O Mar Romualdo foi o lar de Irritator, um dinossauro espinossaurídeo incrível que media mais de 7 metros de comprimento e cerca de 1 tonelada. Com um focinho alongado repleto de dentes cônicos e garras curvas nas mãos, ele estava perfeitamente adaptado para capturar peixes, demonstrando que esse recurso era extremamente abundante nesse ecossistema. Irritator, infelizmente, foi vítima do tráfico internacional de fósseis. Descoberto por coletores ilegais, teve partes do crânio danificadas e falsificadas antes de chegar a cientistas. Quando os paleontólogos perceberam a manipulação, ficaram literalmente irritados, daí o nome. Hoje a comunidade paleontológica luta para repatriar esse e outros fósseis brasileiros traficados, como aconteceu recentemente com Ubirajara, pois são patrimônio nacional de valor inestimável. No ecossistema do Mar Romualdo, eram comuns pterossauros anhanguerídeos pescadores, muitos deles sem crista. Barbosania tinha 3,5 metros de envergadura. Cearadactylus era ainda maior, com 4,2 metros de uma ponta a outra de suas asas quando abertas. Brasileodactylus media 4 metros. Todos eram pescadores especializados, com bicos longos repletos de dentes afiados. Pode ser que a ausência de crista em alguns espécimes fosse dimorfismo sexual, onde fêmeas não tinham a crista chamativa característica dos machos. Ou pode ser que fossem espécies genuinamente diferentes, cada uma explorando um nicho ligeiramente distinto para reduzir competição. A verdade é que ainda não sabemos com certeza, e esse é um dos muitos mistérios que a paleontologia ainda precisa resolver. Peixes eram uma fonte de alimento fantástica, ricos em cálcio, vitaminas, minerais e gorduras. Isso explica por que tantas espécies de pterossauros se especializaram em piscivória. Mas um Nwindia, um pterossauro enigmático, pode ter tido uma dieta mais ampla. Seu focinho peculiar sugere que ele também se alimentava de invertebrados na areia das praias, como vermes, moluscos e crustáceos, reduzindo competição com pescadores especializados. Outra forma de reduzir competição era simplesmente crescer. Pterossauros maiores podiam capturar peixes e moluscos maiores, ampliando o cardápio disponível. E o campeão absoluto dessa estratégia no Mar Romualdo era a anhanguera, a espécie que deu nome à família Anhangueridae. Seu nome vem do tupi antigo e significa diabo velho, um nome apropriado para um pterossauro de 5 metros de envergadura, verdadeiramente intimidador tanto nos céus quanto em terra firme. Anhangera é uma das espécies mais bem estudadas e conhecidas de pterossauros, já que temos a sorte de conhecer esqueletos quase completos. Mas aqui está algo extraordinário. Fósseis de Anhanguera foram encontrados não apenas no Brasil, mas também na Inglaterra, separados por milhares de quilômetros de oceano. Como isso é possível? A resposta é migração. Anhanguera fazia longas viagens migratórias, atravessando o Oceano Atlântico todos os anos para se reproduzir, exatamente como aves marinhas modernas fazem. Isso significa que Anhanguera era capaz de voar por semanas sem pousar, planando sobre correntes oceânicas, pescando ocasionalmente para se alimentar, dormindo no ar. Essa capacidade de migração transoceânica demonstra o quão bem adaptados para o voo os pterossauros realmente eram. Mas se Anhanguera era impressionante, ele não era nada comparado ao verdadeiro rei do Mar Romualdo, o maior pterossauro que já viveu no Brasil e em todo o hemisfério sul do planeta, Tropeognathus. Seu nome significa mandíbula quilhada, em referência ao seu focinho achatado lateralmente, formando uma crista que se estendia tanto na mandíbula superior quanto inferior. Essa crista tinha múltiplas funções possíveis: aerodinâmica, ajudando em manobras acrobáticas, hidrodinâmica,
permitindo que ele cortasse a superfície da água em alta velocidade sem quebrar o pescoço, e display sexual, com cores vibrantes que indicavam saúde e status. Provavelmente essa crista cumpria todas essas funções simultaneamente, um exemplo perfeito de como a seleção natural favorece estruturas multifuncionais. Com quase 9 metros de envergadura, Tropeognathus era um gigante absoluto. Para colocar isso em perspectiva, a envergadura de um albatroz viajeiro moderno, a maior ave voadora atual, é de cerca de 3,5 metros. Tropeognathus era quase 3 vezes maior. Era tão grande que podia capturar não apenas peixes, mas até mesmo filhotes de répteis marinhos, fazendo dele um superpredador alado. Apesar de todo esse tamanho, seus ossos ocos e eficientes mantinham o peso em vida provavelmente abaixo de 100 quilos. Bastava uma brisa moderada para levantá-lo quando abria suas asas imensas. Sua anatomia sugere que ele passava tempo considerável na água, descansando ou se refrescando, sendo mais ágil nadando do que caminhando em terra firme, diferente da maioria dos pterossauros. Descrito pela primeira vez em 1987, sua classificação taxonômica tem sido um desafio. Já foi considerado uma espécie de anhanguera, depois movido para outros gêneros, atribuído a diferentes famílias. Essa confusão reflete a dificuldade de classificar pterossauros baseando-se em material fragmentário e a necessidade de revisões constantes à medida que novos fósseis são descobertos. Mas uma coisa é certa: Tropeognathus era o animal mais deslumbrante que sobrevoava as lagoas salinas e praias de águas rasas do Mar Romualdo. Imagina estar naquela praia há 110 milhões de anos, olhar para cima e ver essa criatura colossal planando silenciosamente, sua sombra cobrindo dezenas de metros quadrados de areia. Deveria ser absolutamente aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. Tropeognathus é o rei incontestável dos pterossauros brasileiros e um dos animais mais impressionantes que já existiram no planeta Terra. O Mar Romualdo também abrigava muitas outras espécies fascinantes. Pterossauros sem dentes como Banguela, conhecido apenas por um pedaço de mandíbula tupuxuara, e Cariridraco, que provavelmente tinham dietas mais generalistas do que pescadores dentados, explorando invertebrados nas praias como vermes, moluscos e crustáceos, embora também fossem capazes de pescar. Tapejara também habitava essa região. Com 1,5 metro de envergadura e crista gigante e chamativa, seu nome vem do tupi e significa Senhor dos Caminhos. Diferente da maioria dos pterossauros, eles eram animais majoritariamente terrestres, que buscavam frutos e sementes, estando muito mais confortáveis no chão do que nos céus, assim como seu parente Tupandactylus. Mas por incrível que pareça, Tapejara não tinha a crista mais impressionante do Mar Romualdo. Esse posto pertencia a Thalassodromeus, que media 4,2 metros de envergadura. A crista desse pterossauro era completamente diferente da maioria. Não era feita de membrana esticada entre hastes ósseas, e sim completamente de osso sólido. Uma estrutura imensa que se projetava para cima e para trás. Essa cabeça enorme e pesada tinha várias funções possíveis. Poderia funcionar como radiador, trocando temperatura com o ambiente e ajudando na termorregulação. Poderia ser uma câmara de ressonância para vocalizações, permitindo comunicação a grandes distâncias. Mas a hipótese principal é display sexual. Machos com cristas maiores e mais impressionantes atraíam mais parceiras. Mas se você acha que a crista de Thalassodromeus era bizarra, espere até conhecer Nyctosaurus lamegoi. Ele viveu mais recentemente, 88 milhões de anos atrás, não no Ceará, mas na Paraíba, e tinha 4 metros de envergadura. Sua crista era absolutamente surreal. 2 hastes ósseas que se projetavam para cima, formando uma estrutura em ISD, parecendo uma antena gigante. A função dessa crista ainda é um mistério completo. Display sexual? Possível. Sensor de algum tipo? Talvez.
suporte para uma vela membranosa que ajudava no voo. Improvável, mas não impossível. A verdade é que Nyctosaurus lamegoi tinha a crista mais bizarra e inexplicável de qualquer pterossauro brasileiro, e possivelmente do mundo. Agora vamos viajar para um ambiente completamente diferente. Cerca de 100 milhões de anos atrás, em uma região atualmente distribuída entre sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, existiu o deserto Goiôerê. Este era um ambiente desafiador e mortal. Chuvas escassas, vegetação esparsa, temperaturas extremas. Mas todos os anos, durante um breve período chuvoso, o deserto florescia. Plantas brotavam, insetos eclodiam e milhões de animais migravam para a região para se aproveitar dessa explosão temporária de recursos. Entre eles, enormes colônias de pterossauros que vinham se reproduzir, aproveitando a abundância de alimento para alimentar seus filhotes. Mas em um ano fatídico, as chuvas não vieram. Ou vieram tarde demais. Milhões de animais ficaram presos no deserto, morrendo de sede e inanição. Seus corpos secaram ao sol escaldante, se tornando esqueletos espalhados por centenas de quilômetros quadrados. Quando as chuvas finalmente chegaram, meses depois, torrentes de água arrastaram esses ossos, depositando-os caoticamente, onde hoje é o estado do Paraná. O resultado é um dos cemitérios de pterossauros mais impressionantes já descobertos. Milhares de ossos fragmentados, distribuídos em camadas rochosas, formando um quebra-cabeça paleontológico gigantesco e complexo. E a espécie mais comum nesse cemitério era a Kaiowajara. Pausa. Adultos de Kaiowajara atingiam 2,3 metros de envergadura, mas muitos dos esqueletos encontrados eram de juvenis e até mesmo filhotes. Pela quantidade absurda de fósseis, essa colônia devia ter milhões de indivíduos. Isso faz de Kaiowajara um dos poucos pterossauros para os quais temos evidência direta e incontestável de vida social, vivendo em grupos imensos. Análises dos ossos revelam indivíduos de todas as idades, desde filhotes recém-eclodidos até adultos idosos. Isso confirma que não eram apenas locais de reprodução temporários, mas colônias permanentes onde múltiplas gerações coexistiam. Jovens aprendiam com adultos, comportamento que requer inteligência social significativa. Outro pterossauro encontrado na mesma camada rochosa é Torukjara, aproximadamente do mesmo tamanho que Kaiowajara. Encontrar duas espécies de pterossauros na mesma camada é extremamente raro e indica que coexistiram no mesmo espaço e tempo, possivelmente até morrendo juntos no mesmo evento catastrófico. Mas ao contrário de Kaiowajara, que vivia em colônias, os Torukjara eles parecem ter sido solitários. Seus fósseis são encontrados isolados, sem evidência de agrupamento. Talvez fosse um oportunista, vagando pelas bordas da colônia em busca de ovos de outros pterossauros ou filhotes desprotegidos para se alimentar. Um predador de emboscada que aproveitava a abundância criada por outros. Nessa mesma camada de rochas, também é conhecido o Bertassauria, um pequeno dinossauro noassaurídeo sem dentes e com bico cortante, que podia se alimentar tanto de plantas quanto de ovos de outros animais. A presença dele junto aos pterossauros sugere um ecossistema complexo onde herbívoros, carnívoros e oportunistas coexistiam em um equilíbrio delicado. Incrivelmente, a terceira espécie de pterossauro encontrada nesse grande cemitério é Keresdracon, da família Ashdartidae. Com 3 metros de envergadura e cabeça enorme com bico longo e sem dentes, ele era um carnívoro e carniceiro oportunista. Pode ser que Keresdracon tenha chegado atraído pelo cheiro de morte, aproveitando-se da colônia moribunda para se alimentar de carcaças, antes de ele mesmo sucumbir à seca e morrer. Keresdracon pertencia à família que abrigou os maiores animais voadores de todos os tempos. Seus parentes incluem Quetzalcoatlus do Texas, com mais de 10 metros de envergadura, e Hatzegopteryx da Romênia, ainda mais robusto e pesado, chegando a 250 quilos. Como esses gigantes conseguiam voar? A resposta está em uma combinação de adaptações extremas.
esqueletos completamente ocos, com paredes ósseas mais finas que casca de ovo, mas reforçadas internamente. Sacos aéreos distribuídos por todo o corpo, incluindo pescoço, tronco e até mesmo ossos dos dedos. Músculos de voo extremamente eficientes, capazes de gerar impulso suficiente para decolar. Mas o segredo real estava na estratégia de voo. As darchídeos raramente batiam as asas. Em vez disso, usavam suas pernas poderosas para se lançar no ar como catapultas vivas. Depois aproveitavam correntes térmicas ascendentes para ganhar altitude sem esforço. Uma vez no alto, podiam planar por dezenas ou até centenas de quilômetros usando energia mínima. Estudos biomecânicos sugerem que Quetzalcoatlus podia planar de forma tão eficiente quanto albatrozes modernos, que são campeões absolutos de voo econômico. Com uma relação sustentação-arrasto excepcional, eles podiam passar dias no ar, procurando por áreas de caça ou carcaças de animais gigantes para se alimentar. Mas as darchídeos não eram apenas voadores excepcionais. Eram também extremamente confortáveis e rápidos no chão. Suas pernas longas e robustas permitiam caminhadas de longas distâncias e até corridas curtas. Seus pescoços flexíveis e bicos afiados eram ferramentas perfeitas para capturar presas terrestres. Pequenos dinossauros, mamíferos, lagartos, qualquer coisa que coubesse na boca. Hatzegopteryx, nas ilhas europeias onde vivia, era literalmente o predador de topo, com ossos do crânio e pescoço proporcionalmente mais robustos que Quetzalcoatlus. Ele estava adaptado para matar presas maiores e mais perigosas. Evidências sugerem que caçava pequenos dinossauros saurópodes e ornitópodes, funcionando como um equivalente pré-histórico de águias caçadoras de cervos. Nenhum inseto, ave ou morcego voador jamais atingiu, ou provavelmente jamais atingirá, o tamanho que pterossauros asdartídeos tinham. Eles representam o limite físico absoluto do que a evolução pode alcançar em termos de animais voadores. São um dos grandes feitos da biologia evolutiva e alguns dos animais mais incríveis da história do nosso planeta. E pensar que um membro dessa família incrível morreu junto com milhões de outros pterossauros no deserto Goiôerê há 100 milhões de anos, onde hoje é o Paraná brasileiro. Seus ossos misturados no mesmo cemitério rochoso, uma cápsula do tempo que preserva um momento de tragédia coletiva e nos permite reconstruir vidas que terminaram há 100 milhões de anos. Por quase 70 milhões de anos, desde o meio do Triássico até o meio do Jurássico, os pterossauros foram os únicos vertebrados voadores a dominar os céus. Eles tinham monopólio absoluto sobre o espaço aéreo, sem competidores, sem rivais. Mas isso mudou drasticamente do meio para o final do Jurássico, quando algo revolucionário aconteceu. As primeiras aves apareceram. Seus primos, os dinossauros, finalmente haviam aprendido a voar, desafiando o domínio aéreo dos pterossauros pela primeira vez em dezenas de milhões de anos. As primeiras aves eram pequenas, do tamanho de corvos modernos, com dentes nas mandíbulas e longas caudas ósseas cobertas de penas. Archaeopteryx, descoberto na Alemanha em rochas de 150 milhões de anos, é o exemplo mais famoso, mas havia muitas outras espécies surgindo simultaneamente na China, América do Norte e outras regiões. Inicialmente, aves e pterossauros coexistiram pacificamente. Os nichos eram diferentes o suficiente para evitar competição direta. Pterossauros dominavam ambientes abertos, voando longas distâncias sobre oceanos e planícies. Aves se especializaram em ambientes florestados, usando sua agilidade superior para manobrar entre árvores densamente agrupadas. Mas as aves tinham vantagens significativas em certos contextos. Suas asas, feitas de penas, eram mais resistentes a danos que as membranas de pele dos pterossauros. Uma pena rasgada pode crescer novamente em semanas. Uma membrana rasgada é uma lesão potencialmente fatal que requer meses para cicatrizar completamente, durante os quais o pterossauro não pode voar eficientemente. Além disso, penas permitiam manobras mais ágeis em espaços confinados.
Aves podiam ajustar o formato de suas asas instantaneamente, mudando o ângulo de ataque de penas individuais, criando vórtices complexos que permitiam acelerações súbitas e curvas impossíveis para pterossauros. E havia outro fator crucial: inteligência. Análises de crânios fossilizados revelam que aves tinham cérebros proporcionalmente maiores que pterossauros, especialmente regiões associadas a processamento visual espacial e coordenação motora. Isso pode ter facilitado navegação em ambientes tridimensionalmente complexos, como florestas densas, onde obstáculos surgem em frações de segundo. Cérebros maiores também significam maior capacidade de aprendizado e adaptação comportamental. Aves podiam aprender novas estratégias de forrageamento, modificar comportamentos baseando-se em experiência e, possivelmente, até transmitir conhecimento culturalmente entre gerações, vantagens enormes em ambientes dinâmicos. Aos poucos, ao longo de dezenas de milhões de anos, aves foram expulsando pterossauros de nichos ecológicos específicos. Pequenos pterossauros insetívoros, como os anurognatídeos, começaram a desaparecer, substituídos por aves cada vez mais diversas e eficientes. Pterossauros de tamanho médio, que caçavam em florestas e áreas semiabertas, também declinaram gradualmente. A resposta evolutiva dos pterossauros foi crescer. Se não podiam competir com aves em tamanho pequeno e médio, podiam dominar os nichos de animais voadores grandes, onde aves ainda não haviam penetrado. E foi exatamente isso que aconteceu. Análises estatísticas de diversidade de pterossauros ao longo do tempo revelam um padrão claro. No início do Cretáceo, pterossauros existiam em todos os tamanhos, de 50 centímetros a 5 metros de envergadura. Mas no final do Cretáceo, 66 milhões de anos atrás, praticamente não existiam mais pterossauros pequenos. Os menores pterossauros eram maiores que as maiores aves. Isso não é coincidência. É evidência de competição e exclusão competitiva. Aves haviam se tornado tão eficientes em nichos de pequenos voadores que pterossauros simplesmente não conseguiam mais competir. A única opção era crescer, explorar tamanhos onde aves ainda não podiam entrar. E os pterossauros levaram essa estratégia ao extremo, evoluindo os agdartídeos gigantes, animais tão grandes que desafiavam as leis da física. No último dia do Cretáceo, os menores pterossauros tinham cerca de 3 metros de envergadura, enquanto os maiores superavam 10 metros. Aves, em comparação, tinham no máximo 1,5 metro de envergadura. Essa divisão de nichos funcionou bem por milhões de anos. Aves dominavam pequenos tamanhos, pterossauros dominavam grandes tamanhos e ambos prosperavam. Mas essa separação também criou uma vulnerabilidade crítica para os pterossauros: falta de redundância. Em ecologia, redundância é proteção. Se você tem 10 espécies pequenas, 5 espécies médias e 5 espécies grandes, a extinção das espécies grandes não elimina todo o grupo, porque pequenas e médias podem evoluir e preencher esses nichos vazios. Mas se você tem apenas espécies grandes, uma catástrofe que afeta desproporcionalmente animais grandes pode eliminar todo o grupo de uma vez. E foi exatamente isso que aconteceu há 66 milhões de anos. Um asteroide de mais de 10 quilômetros de diâmetro se chocou com a península de Yucatán a mais de 40 mil quilômetros por hora. A explosão liberou energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. Ondas de choque circundaram o planeta em horas. Tsunamis, com centenas de metros de altura, devastaram zonas costeiras. Incêndios globais transformaram florestas inteiras em cinzas. Mas o verdadeiro horror veio depois. Trilhões de toneladas de poeira e fuligem foram lançadas na atmosfera, bloqueando a luz solar. As temperaturas despencaram. A fotossíntese cessou. Plantas morreram globalmente. Herbívoros faminaram. E carnívoros, privados de presas, enfrentaram extinção lenta. Animais grandes foram desproporcionalmente afetados. Eles precisam de mais alimento, têm taxas reprodutivas mais baixas
e menor capacidade de se esconder ou hibernar. Pterossauros, sendo todos grandes, foram duramente atingidos. E 100 pterossauros pequenos capazes de sobreviver e depois se diversificar novamente quando as condições melhorassem, o grupo inteiro foi extinto. Aves também sofreram tremendamente. Estima-se que 90% das espécies de aves foram extintas no evento KPG. Mas os 10% que sobreviveram eram principalmente aves pequenas, terrestres, capazes de comer sementes e esconder-se em tocas. E desses 10%, toda a diversidade moderna de mais de 10.000 espécies evoluiu. Se pterossauros tivessem mantido espécies pequenas, talvez alguns teriam sobrevivido também. Talvez hoje teríamos pterossauros modernos dividindo os céus com aves. Mas a competição com aves forçou-os a crescer, e esse crescimento foi tanto sua maior conquista quanto sua sentença de morte. A extinção dos pterossauros marcou o fim de mais de 150 milhões de anos de evolução. A eliminação de soluções anatômicas únicas que nunca mais foram replicadas. Eles foram os pioneiros do voo vertebrado, os primeiros a conquistar os céus, e pagaram o preço final por esse pioneirismo. No auge de sua existência, pterossauros habitavam todos os continentes, todos os ambientes. Pescadores oceânicos cruzavam mares inteiros em migrações épicas. Filtradores de águas rasas se especializavam em nichos únicos. Gigantes terrestres caçavam como predadores de topo em ilhas remotas. E aqui no Brasil, colônias de milhões de indivíduos se reproduziam em desertos sazonais. Mas em um único dia, 66 milhões de anos atrás, tudo mudou irreversivelmente. O asteroide que atingiu Yucatán não matou todos os pterossauros instantaneamente. A morte veio em ondas durante meses e anos. Primeiro, os animais próximos ao impacto foram vaporizados. Depois, incêndios globais mataram milhões em poucas semanas. Então, o inverno de impacto se instalou e a fome começou a dizimar populações já fragilizadas. Podemos imaginar o último Tropeognathus, o último Tupandactylus, o último Kaiowajara. Eles não sabiam que eram os últimos, não tinham conceito de extinção. Simplesmente continuaram tentando sobreviver, procurando por alimento escasso, lutando contra o frio, até que seus corpos finalmente desistissem. Quando o último pterossauro morreu, uma janela evolutiva se fechou para sempre. Nenhum animal jamais evoluirá novamente a solução anatômica dos pterossauros. Asas sustentadas por um quarto dedo alongado, picnofibras cobrindo o corpo, respiração incrivelmente eficiente. Essa combinação específica de características desapareceu completamente e nunca mais surgirá. Isso torna os pterossauros ainda mais preciosos. Eles não são apenas animais extintos, são uma experiência evolutiva única, irrepetível, irreplicável. Estudá-los não é apenas aprender sobre o passado, é entender possibilidades biológicas que não existem mais no presente. E aqui está algo profundamente reconfortante. Enquanto os pterossauros desapareceram, eles deixaram fósseis. E alguns dos fósseis mais espetaculares, mais completos, mais perfeitamente preservados do mundo inteiro, estão aqui no Brasil. Na Formação Crato, na Formação Romualdo, nas rochas do Paraná, temos dezenas de espécies representadas por centenas de espécimes. Tupandactylus com suas cores reais preservadas. Tropeognathus com esqueletos quase completos. Kaiowajara com milhares de indivíduos de todas as idades. Esses fósseis são tesouros científicos de valor incalculável. Janelas para um mundo perdido. Provas físicas de que répteis gigantes realmente dominaram os céus do nosso país. Mas esses tesouros enfrentam ameaças. Tráfico internacional de fósseis rouba patrimônio científico brasileiro. Desenvolvimento urbano destrói sítios fossilíferos antes que possam ser adequadamente estudados. Falta de financiamento impede que paleontólogos brasileiros façam expedições e pesquisas necessárias. E mudanças climáticas aceleram erosão de afloramentos rochosos, destruindo fósseis que esperaram 100 milhões de anos para serem descobertos. Precisamos proteger esses sítios.
Precisamos apoiar paleontólogos brasileiros. Precisamos educar o público sobre a importância científica e cultural dos fósseis, porque cada fóssil destruído é uma informação perdida para sempre, uma página arrancada do livro da história da vida. Se esta jornada pelos céus pré-históricos do Brasil te impressionou, se aprender sobre pterossauros mudou sua perspectiva sobre a história natural do nosso planeta, então preciso te pedir algumas coisas finais. Primeiro, deixe seu like, não por mim, mas pela visibilidade. Quanto mais pessoas virem este vídeo, mais pessoas aprenderão que o Brasil tem uma história paleontológica extraordinária que merece ser celebrada e protegida. Segundo, inscreva-se e ative as notificações. Este vídeo faz parte da playlist Brasil Pré-Histórico, uma série completa dedicada aos gigantes esquecidos da nossa Terra. No final deste vídeo, aparecerá um card clicável levando você direto para toda a coleção, onde você descobrirá Pycnonemosaurus, o T-Rex brasileiro, Santana-Raptor com músculos fossilizados, Ubirajara com penas preservadas, e dezenas de outras criaturas que provam que o Brasil era um verdadeiro parque dos dinossauros real. Terceiro, compartilhe. Compartilhe com professores, com estudantes, com qualquer pessoa que você acha que deveria saber que pterossauros gigantes voavam sobre o Brasil. Compartilhe nas redes sociais com a hashtag Pterossauros Brasileiros. Vamos fazer a paleontologia nacional ganhar o reconhecimento que merece. E quarto, comente. Qual pterossauro brasileiro te surpreendeu mais? Tupandactylus com suas cores reais? Tropeognathus com seus 9 metros de envergadura? O cemitério de Caiuajara, no Paraná? A comunidade nos comentários é onde a jornada continua, onde conexões são feitas, onde aprendizado coletivo acontece. Pterossauros dominaram os céus por 150 milhões de anos. Eles foram os pioneiros do voo vertebrado, os primeiros a conquistar o ar. Eles evoluíram soluções anatômicas que nunca mais foram replicadas. Eles se diversificaram em formas impossíveis, desde filtradores bizarros até gigantes que desafiavam a física. E então, em um único dia apocalíptico, todos desapareceram. Cada espécie, cada indivíduo, extintos para sempre. Mas enquanto seus fósseis existirem, enquanto cientistas os estudarem, enquanto vídeos como este os trouxerem de volta à vida na imaginação das pessoas, os pterossauros não estão completamente mortos. Eles vivem em nossa memória coletiva, em reconstruções científicas, em obras de arte, em documentários. E toda vez que olhamos para o céu e imaginamos como deve ter sido ver um Tropeognathus planando silenciosamente sobre praias brasileiras há 110 milhões de anos, nós os ressuscitamos, pelo menos em pensamento. Esta foi a história dos pterossauros brasileiros. Uma história de evolução, diversificação, domínio absoluto e extinção final. Uma história que começou 230 milhões de anos atrás e terminou 66 milhões de anos atrás, mas que continua sendo contada hoje, através de fósseis, ciência e imaginação. Clique no card agora para continuar explorando o Brasil pré-histórico. A próxima criatura impossível já te aguarda. Obrigado por voar conosco através do tempo profundo. Obrigado por se importar. E obrigado por fazer parte desta jornada pelos céus que um dia dominaram o Brasil. Até a próxima extinção revelada.